até passar as crises de ansiedade, até passar esse momento, mas eu não toco mais. É difícil? Muito. Mas passou 2, 3, 4, 5 dias que você está rolando, vai passar. E aí você já vai estar limpo. E aí você pode seguir. Isso em qualquer área da vida é da mesma maneira. Dói quando você toma posição. Quando você passou por esse período, vem um momento gostoso de vitória. Você diz, agora sim, eu estou livre. Eu não sou mais dependente disso. Eu não sou mais dependente daquilo. Eu não tenho mais que ficar na dependência de uma pessoa. E assim, em todas as áreas da vida, você pode se tornar independente na força do Senhor Jesus. E às vezes nós pensamos que precisamos de bengalas. O tempo inteiro a gente coloca relacionamentos como se fossem as nossas bengalas e os nossos remédios. E aí vícios e tantas outras coisas como se fossem as nossas bengalas e remédios. E você não precisa disso. Não precisa. Nem eu, nem você e nem ninguém. Desde que você comece a acreditar que você realmente não precisa. Queridos, aquilo que nós dissemos tem um poder tão grande em todos os sentidos, no mundo espiritual, na sua mente, tem um poder tremendo aquilo que você diz. Você não imagina as frases que você coloca, que você fala, o teu cérebro imediatamente ele assimila aquilo. E ele começa a trabalhar em cima daquilo que você disse. E automaticamente você também começa a fazer aquilo que você disse, seja positivo, seja negativo. Por isso que é muito importante medir as palavras. Às vezes eu digo lá com o pessoal que eu atendo, eu digo, olha, existe uma coisa muito importante. A gente tem que aprender a treinar, a aprender a pensar antes de falar. Por que treinar? Quando você vai jogar em algum futebol, alguma coisa, num campeonato mesmo, você passa um tempão treinando ali. Quando você vai fazer alguma coisa, vai começar um trabalho novo, você passa um tempão treinando até você poder começar a atuar. A mesma maneira é com a nossa mente. Você tem que passar um tempo treinando a pensar antes de falar, para depois isso começar a ser automático. Mas se não começar a treinar, nunca vai acontecer, na verdade, na sua vida. Por quê? Porque é um treino que você vai fazer todo dia. Você tem que estar ali lutando para pensar antes de falar. Então, queridos, seguindo aí em frente, e agora eu vou ali. Amar a vontade em perdoar os outros nos retira o perdão divino. Veja bem, quando você não quer perdoar, uma das coisas que trouxe a bênção para a vida de José, e que ele foi próspero, e que ele viu a glória de Deus, foi porque ele não permitiu que aquilo tudo ficasse dentro dele, na verdade, trazendo doenças, trazendo tristezas, porque a falta de perdão, ela traz doenças físicas, doenças psicossomáticas, ela traz, às vezes, e você joga para alguma área do corpo, porque vai trazendo o estresse. Vem o estresse que você aí joga para alguma parte, pode jogar para coluna, para estômago, para, enfim, é uma quantidade enorme de locais que o corpo descarrega, porque você está vivendo naquele estresse, não consegue perdoar, anda com aquilo de noite. Quando você está magoado com alguém, o peso que fica nas tuas costas é muito grande. Você anda com aquele peso o tempo inteiro. Se você vai para o Brasil, aquilo vai com você. Se você fica aqui, aquilo fica com você. Se você vai para outro lugar, aquilo vai com você. Ele não sai da sua cabeça. Por quê? Porque você não conseguiu ainda, na verdade, perdoar. E o perdão é como um remédio. É como você ir no médico, tomar um remédio, é o perdão. Ele traz para você paz, ele traz alegria, ele traz segurança, ele tira angústia, tira tristeza, tira isso tudo de dentro de você. Mas é algo que a gente tem que a cada dia tomar. Existe na sua vida uma história, está aí dentro de você. Essa história aconteceram coisas que te marcaram até a data de hoje. E você está carregando elas ainda. Coisas que talvez já ficaram lá na infância e você ainda carrega elas. Coisas que às vezes ficaram lá na adolescência e você ainda carrega elas. Coisas que às vezes ficaram lá na juventude ainda, lá naqueles momentos dos namoros, você ainda carrega. Coisas que estão hoje, você ainda está carregando. Então isso tira a tua paz, traz a tristeza,
tira tudo de bom de dentro de você, vai consumindo. Então, a má vontade em perdoar os outros nos retira o perdão divino. Deus está pronto para nos perdoar todos os dias. E aí a gente vai ver nos outros versículos, pode seguir em frente aí. Jesus ensinou, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então veja bem lá, olha, o que Deus está dizendo ali, o que está sendo dito naquele versículo. Deus está dizendo o seguinte para você: se você não perdoa, meu querido, eu não tenho obrigação de te perdoar. Se você não consegue se livrar dessa mágoa, eu também não tenho essa obrigação de te perdoar. Eu te perdoo na medida que você perdoa. Se você consegue perdoar, se você consegue se livrar disso, quando que você diz assim, conseguir perdoar? Quando aquilo que te machucou vira uma história na sua vida. Você consegue contar aquilo sem te doer. Aí sim você perdoa. A partir do momento que aquilo ainda te dói muito, não tem problema você chorar até quando conta. A gente tem emoção. Tem coisas que foram muito difíceis. E ainda a gente lembra, a gente chora. Mas não é aquela coisa que você perde sono, que você fica carregando, que você o tempo inteiro está ali aquilo na tua cabeça, Então, seguindo aí, a palavra grega perdoar significa literalmente cancelar, ou remir, significa a liberação ou cancelamento de uma obrigação. Então, o que é isso? Olha lá, perdoar. Você está cancelando a dívida de uma pessoa, é isso que você está fazendo. Vamos supor que você deva um dinheiro lá para alguém, e essa pessoa chega para você e fala: olha, meu querido, a partir de hoje você não me deve nada, não. Fica tranquilo, você não precisa se preocupar em me pagar, eu estou cancelando a tua dívida, eu perdoo a tua dívida. É isso que Deus faz com a gente, Ele cancela quando Ele perdoa, Ele cancela as nossas dívidas, as coisas erradas que nós fizemos, e Ele começa a partir daquele momento um novo momento com a gente. E Ele quer que a gente faça a mesma coisa com as pessoas. Cancele as dívidas que elas têm com a gente. Quando você perdoa alguém, muita gente acha que perdoar, você está, na verdade, ajudando aquela pessoa. Não, você está ajudando você mesmo. Você está trazendo saúde para você mesmo. Você está trazendo alegria para você mesmo. É para você que você está trazendo. Seguindo, conceito bíblico de perdão. Precisa ser entendido que o pecador é um devedor espiritual. Jesus usou linguagem figurativa. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Olha lá, quando você faz a oração, né? Perdoa assim como eu perdoo. A gente fala isso às vezes até no decorado, né? Já tem decorado de anos e anos lá e tal. Você fala isso com a maior facilidade. Só que na hora da prática, isso aí não é muito verdade. Mas Deus quer que seja verdade na nossa vida. Que a gente usa, que a gente perdoe da mesma maneira que Ele nos perdoe, que Ele nos perdoa. Seguindo, quando não perdoa, ele ocupa a posição de pecador aos olhos de Deus e perde sua comunhão com Deus. Olha como é forte. Quando você não perdoa, você ocupa a posição de pecador e você, na verdade, aos olhos de Deus, perde a comunhão com Deus. Às vezes você fica perguntando assim: mas por que Deus não ouve as minhas orações? Eu oro, falo com Deus, eu converso com Ele, parece que Ele não está me ouvindo. É importante fazer um inventário na sua vida, voltar lá, rever as coisas, ver o que está ainda pegando aí dentro, se não tem coisas guardadas aí dentro. Em alguns momentos, às vezes Deus não está ouvindo a nossa